Hoje tá cheio de trek-trek aqui. Mas vamos lá, acho que agora foi. Começou a gravar. Bom, então, na semana passada, a gente comentou, né, sobre o processo de fecundação, depois sobre o processo de gestação, né? Aí comentamos sobre os dois tipos de parto, parto normal e o parto cesariano. Comentamos também sobre a amamentação, né? Que é um processo também que a mãe passa, né? O primeiro estágio do bebê de alimentação. E aí vinha esse exercício no livro para a gente tentar resolver. Então, ele comentava um pouquinho de cada coisa. É um exercício um pouquinho grande. Na outra turma, eu não consegui corrigir tudo numa aula. Eu vou corrigir com vocês o que der hoje, e aí o que faltar, a gente corrige na aula de amanhã. Tá bom? Bom, então vamos lá. No número 1, ó, leia o trecho do texto abaixo. Unicef alerta para o elevado número de cesarianas no Brasil. Enquanto a Organização Mundial da Saúde, OMS, estabelece em até 15% a proporção recomendada de partos por cesariana, no Brasil esse percentual é de 57%. Então, o SUS, né, primeiro o Ministério, a Organização Mundial da Saúde, e depois o SUS, ele estabelece que priorize o parto normal, tá? Então, ele estabelece que a mulher primeiro tente ter o parto normal. Só que pelo texto a gente consegue perceber que aqui no Brasil, por mais que seja recomendado, muitas das mulheres preferem o parto cesariano, né? 57% das mulheres, mais da metade, preferem esse tipo de parto. O alerta foi feito no Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF. Entre os estados com maiores percentuais estão Goiás, com 67%, Espírito Santo também com 67%, Rondônia com 66%, Paraná com 63% e Rio Grande do Sul também com 63%. Segundo estudos, grande parte das cesarianas é realizada de forma eletiva, sem fatores de risco que justifiquem a cirurgia, e antes da mulher entrar em trabalho de parto. Ou seja, é aquela condição em que a mulher marca o dia do parto, tá? Então, ela não quer sentir dor, ela não quer esperar a hora do bebê nascer, né, de ter contração e tudo mais. Então, antes que isso tudo aconteça, ela marca uma data para fazer esse tipo de parto. Aí ele pergunta, ó, letra A, de acordo com o texto, por que o elevado índice de cesarianas não se justifica? Vocês conseguiram fazer essa? Alguém conseguiu fazer? Não? Então, vamos montar uma resposta aí, ó. De acordo com o texto, por que o elevado índice de cesarianas não se justifica? Porque a maior, estou colocando no chat, tá? A maior parte dos casos não envolve risco de vida para mãe ou para o bebê. Então, o ideal
Ó, coloquei lá no chat. O ideal é que a gente faça, que a gente tenha esse parto apenas quando a mulher não está conseguindo pelo método natural, pelo parto normal, né? Ou então quando ela ou o bebê está tendo algum risco, tá? Então, o ideal é isso. A gente sabe que pela porcentagem aí, né? A própria porcentagem está sendo clara para a gente que não é bem isso que acontece. As pessoas, elas não querem ter o trabalho, porque o parto normal dá muito trabalho, a mulher tem que fazer bastante força, a mulher sente bastante dor, né? Tem aquelas contrações. Então, na maioria das vezes, a mulher não quer sentir essas dores e ter todo esse trabalho. Então, quando ela tem um plano de saúde, o plano de saúde ele cobre essa cirurgia, ela já escolhe logo esse tipo de parto, porque ela já sabe de antemão que não vai sentir dor, tá? Então, por isso que essas porcentagens aí do parto cesariana no texto são bem altas. Aí na letra B, de acordo com o texto, qual é a única região do Brasil que não foi associada com um elevado índice de cesáreas? Ó, a única que não foi citada aí foi a região Nordeste. Os outros estados aí são de todas as outras regiões. A região Nordeste. Aí vem outra pergunta aí na mesma questão. E qual é a região que apresenta a maior quantidade de estados com esse índice elevado? A região Sul apresenta um índice elevado. Pronto. Letra B está aí também. Agora, na C. Em sua opinião, por que a OMS orienta que haja preferência pelo parto normal em vez da cesárea? Vamos lá. Porque a cesárea é uma cirurgia e toda cirurgia há riscos. Alguém colocou diferente, quer falar a sua resposta? Porque essas questões aí tem como, né, às vezes ficar um pouquinho diferente da minha. Mas, de modo geral, mesmo utilizando outras palavras, a intenção vai ser a mesma. Alguém quer comentar alguma coisa que colocou diferente? Ou podemos continuar? Podemos continuar, então? Bom, aí no número 2, ainda da página 231, tá? Esse número 2, a gente tem que completar essas lacunas que estão aí, esses espaçozinhos,
e com uma palavrinha ou com a outra. A gente vai analisar a frase e vai tentar encaixar aí a melhor palavra, tá? Então, tá lá, ó, complete as frases a seguir utilizando a palavra adequada entre parênteses. Letra A. Após a... Aí tem para completar, fecundação e gestação. O que vocês colocaram aí? Após a... Fecundação ou gestação que fica melhor? A célula ovo formada começa a se multiplicar enquanto se desloca. Isso aí, muito bem, Júlia, fecundação. Então, na letra A, fecundação. A fecundação. Após a fecundação, a célula ovo formada começa a se multiplicar enquanto se desloca até o ovário ou útero. O útero, muito bem. Iniciando a etapa da... Se a gente usou em cima a fecundação, essa etapa gestação. Aí de baixo pode ser a gestação, certo? Nicolas, quer falar alguma coisa, Nicolas? Não, eu tinha falado que era isso, gestação, a resposta. Ah, tá. Tá. Então, coloquei lá no chat, ó, número 2, letra A, então, o primeiro tracinho é fecundação, o segundo útero e o terceiro gestação. Agora nós vamos corrigir a B. Nos primeiros estágios de desenvolvimento, no interior do útero, o ser humano é chamado de... Como que é chamado nos primeiros estágios, até a 8ª semana? Como que ele é chamado? Embrião. Muito bem. Então, até a 8ª semana, ele não é chamado de feto, tá? Ele é chamado de embrião. Desde o processo lá do zigoto, que é a união da célula reprodutora masculina com a célula reprodutora feminina, quando junta esses dois, é zigoto. Aí, quando começa essa divisão celular, a gente chama isso de embrião. Então, vai levar 8 semanas o embrião se desenvolvendo, essas células se dividindo, tá? A partir da 9ª semana em diante, até 38 semanas ou 40 semanas, ele vai ser chamado de uma outra coisa, ó. A partir da 9ª semana de gestação, passa a ser chamado de feto. Aí é que é feto. Isso aí. Muito bem. E aí, quando nasce, quando tem o parto, aí ele vai ser chamado de bebê. Tá? Então, da 1ª semana até a 8ª, embrião. Da 9ª até a 40ª, né? Porque pode levar 40 semanas a gestação. Da 9ª até a 40ª, feto. E no momento do parto, ele colocou a cabecinha para fora, aí a gente já vai chamar de bebê. Certo? Agora vamos para a página 232. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Bom, aí na página 232, nós temos aí, ó, uma foto mostrando o processo de fertilização in vitro, que é um processo, né, feito em um laboratório, artificialmente, né? Um médico colhe um óvulo de uma pessoa, colhe o espermatozoide de outra pessoa, né, uma mulher e um homem, e se a mulher tiver algum problema para engravidar, né, que pode ser por vários motivos, problema nas tubas uterinas, problema no útero, problema no ovário,
o médico vai e faz o processo de fecundação no laboratório. Então, ele pega o óvulo da mulher, o espermatozoide do marido, né? E fecunda, junta essas duas células, faz o processo de fecundação artificialmente, que é feito no laboratório. Quando essas duas células já estão fecundadas, igual está mostrando aí, ó, ela vai, pega esse zigoto, que aí agora já é um zigoto, e transfere esse zigoto para dentro do útero da mãe. Que aí ela vai conseguir gerar... Né? Professora? Oi. Tem mulher que não pode ter o bebê dentro, aí tipo, pega outra pessoa e bota o feto dentro da barriga de outra pessoa, não é? Que aí é a barriga de aluguel. Também tem esse caso. Quando o problema geralmente é no útero, que ela não consegue fixar o embrião na parede do endométrio, aí ela vai precisar de uma barriga emprestada, que é o que a gente chama de barriga de aluguel, né? Só que, assim, é uma situação bem complicada, né? Até agora a gente está vendo um pouquinho, tem uma novela da Globo que está mostrando esse assunto, né? Não é de uma barriga de aluguel, é de uma fertilização assim, in vitro, que a médica, ela errou por ela ter escolhido as duas células reprodutoras, né? Tanto o espermatozoide quanto o óvulo. Ela escolheu de duas pessoas que ela conhecia e fez esse processo de fecundação. Isso não é uma maneira correta de agir. Quando uma pessoa procura um laboratório, né, de inseminação artificial, que é esse processo aí, e ela não quer doar o óvulo dela, ela quer um óvulo desconhecido, um espermatozoide desconhecido, a identidade não é divulgada. E aí faz todo esse processo aqui e coloca dentro da barriga dela. Isso quando ela não tem problema no útero, porque aí o útero é que vai gerar, né, o embrião, depois o feto, até o bebê. Quando ela tem problema no útero, que ela precisa de uma barriga solidária, de uma barriga de aluguel, aí já é um pouco mais complicado, porque algumas pessoas, no momento, aceitam essa situação, mas depois, às vezes, na hora que o bebê nasce, essa pessoa, em vez de entregar, né, o bebê a outra pessoa, que, na verdade, é dona do óvulo, né, e o marido, dono do espermatozoide, algumas pessoas não querem, acham que aquele filho, por ela ter gerado, é dela, né? Então, é uma situação, assim, muito complicada. Em vários momentos, podem ocorrer aí da pessoa desistir da situação e querer o bebê de volta. Então, é muito complicado isso, tá? A gente tem que ter muito cuidado. Mas em novela, né? Na novela tudo pode acontecer, né? Eu não lembro nem como que termina esse assunto na novela. Essa novela já passou, mas eu nem lembro o que aconteceu no final. Mas é uma situação bem complicada. E também tem aquele caso que a gente, quando a mulher não pode engravidar, né, dela adota uma criança, dela entrar na fila da adoção, né? Também muitas pessoas utilizam desse processo, tá? De adotar uma criança. Bom, mas vamos lá, no número 3, então. Ó. Alguns casais não conseguem ter filhos de maneira natural. Entre os problemas que dificultam a gravidez natural, podemos citar bloqueios nas tubas uterinas ou problemas em sua integridade, baixa mobilidade dos espermatozoides e alteração na forma ou no tamanho dos espermatozoides. Então, o problema ele pode ser tanto do corpo da mulher quanto do corpo do homem. Alguns homens também podem ter alguns problemas, não é só a mulher, não. Para concretizarem o sonho de ter filhos, é muito comum esses casais recorrerem a técnicas de fertilização in vitro.
A principal característica dessa técnica é que a fertilização ou fecundação ocorre em ambiente de laboratório e não no interior do corpo da mulher. Bom, aí ele lança a pergunta para a gente. Qual a importância de técnicas como a fertilização in vitro? Por que algumas pessoas realizam esse tipo de técnica? Quem sabe me dizer? Qual é a finalidade da pessoa fazer uma técnica dessa? E não é barato não, tá? É bem caro, por sinal. Não é muito baratinha, não. Hoje em dia, em um laboratório, assim... Minha tia fez isso. Vamos ver aqui o que a Júlia colocou. Isso aí, Júlia. Isso aí. Ela quer ter um filho, né? Aí, pelos métodos naturais, ela não consegue, ela vai procurar essa técnica. Por aqui, um laboratório assim, não tão caro, né? Porque existem diversos laboratórios que fazem isso, deve estar mais ou menos aí um valor de uns 20 mil reais. Isso um laboratório em conta, tá? Um laboratório barato, porque tem laboratórios que cobram mais caro. Se você fizer fora do Brasil, é mais caro ainda, tá? Não é muito baratinha essa técnica, não. Então, vamos lá, vamos escrever aí. Qual a importância de técnicas como a fertilização in vitro? Permitir que pessoas que tenham algum problema para engravidar tenha a chance de ter um filho. Pode ser com as palavras de vocês, tá? Coloquei com as minhas palavras, mas pode ser com as palavras de vocês, contanto que chegamos aí numa mesma conclusão. Ainda tem outro porém com essa técnica. Às vezes você paga, né, um valor desse pela fecundação, e às vezes ainda dá errado. A mãe ainda perde a gestação. Por algum motivo, ela tem um aborto espontâneo. Ainda corre o risco disso. Imagina, você pagar 20 mil reais por uma fertilização artificial, né? E você achar que está tudo bem, e aí, do nada, você tem, às vezes, um sangramento, alguma coisa, e você tem um aborto espontâneo. Já era, né? Perdeu a sua chance. Vai ter que fazer o processo todo de novo. Vai ter que pagar de novo, fazer o processo todo de novo. Ainda tem esse risco, porque não é 100% garantido, não. Tá? Eles não garantem que vai dar certo, tudo certo até o final da gestação. Ainda tem isso. Bom, aí na B. Como problemas na tuba uterina pode interferir na gravidez? Aí depois, um outro problema. E problemas na forma e na mobilidade dos espermatozoides, né? Bom, primeiro das tubas uterinas. As tubas uterinas é o local em que o ovócito vai ficar ali esperando o espermatozoide aparecer e depois ele vai se encaminhar até chegar ao útero. Então, se tiver, por exemplo, alguma barreira ali, isso pode acarretar a perda, né, do bebê. Então, qualquer
qualquer... Não era barreira que eu queria falar, não. É como se fosse uma barreira, mas eu queria usar outra palavra. Qualquer coisa que que esteja no caminho desse ovócito e esses espermatozoides que se fecundaram passar ali por essa tuba uterina, pode ocorrer da mulher não conseguir levar esse zigoto até o útero. E aí não conseguir, por algum motivo, essa gravidez. Com relação à mobilidade dos espermatozoides, foi aquela parte que a gente comentou que, às vezes, nem todos os espermatozoides dos homens são daquela maneira que a gente viu na figura, ele perfeitinho lá, a cabeça de um determinado tamanho, a cauda do tamanho necessário. Às vezes, eles são defeituosos, às vezes a cabeça é menor, a cauda maior, às vezes a cabeça maior e a cabeça menor e a cauda maior, e assim vai, tá? Então, esses defeitos, assim, esses espermatozoides, eles atrapalham a mobilidade do espermatozoide chegar rápido até o ovócito. E a gente comentou que ganha a corrida aqueles mais espertos, né? Ou seja, os melhores, tá? Então, por conta disso é que pode dar algum problema. Então, vamos escrever isso aí. As tubas uterinas são o local onde ocorre a fecundação e o canal que encaminha o zigoto até o útero. Essa é a primeira parte da resposta. Aí depois ele pergunta sobre as formas, sobre a forma e na mobilidade dos espermatozoides. Já problemas na mobilidade podem prejudicar a movimentação dessa célula até o ovócito. Prejudicando o encontro das células. Bom, conferem lá. Bom, aí no número 4, a gente tem aí uma fotografia de gêmeos, que a gente também já viu essa matéria em programa de saúde, né? Os gêmeos fraternos e os gêmeos idênticos.
Observando essa fotografia aí, desses dois meninos, qual dos tipos de gêmeos esses dois meninos se enquadram? Nos gêmeos fraternos ou nos gêmeos idênticos? Vocês marcaram aí. Gêmeos idênticos? Gêmeos idênticos, com certeza, né? Eles são iguaizinhos. Então, nós temos que marcar aí o segundo quadradinho. Segundo quadradinho. Aí, na letra B. Analise a afirmativa abaixo. A formação dos gêmeos apresentados na imagem envolveu apenas um espermatozoide e 2 ovócitos, resultando em 2 zigotos que se desenvolveram em 2 embriões. Essa afirmativa está correta? Justifique sua resposta. Para ter esse tipo de gêmeo, o gêmeo idêntico, tem que ter a presença de apenas um espermatozoide e 2 ovócitos? Isso está certo? É assim que acontece? A gente tem um espermatozoide e 2 óvulos? Ou acontece de outra forma? O que vocês acham? A gente já estudou isso em programa de saúde. Bom, vou revisar então, tá? Quando a gente tem o gêmeo idêntico, a gente precisa de um espermatozoide e um óvulo, uma célula de cada. Vão se unir, vai virar o zigoto, tá? Aí, quando está na formação de embrião, naquela etapa de embrião, que as células estão se dividindo, está ocorrendo uma divisão celular, por algum motivo, tá? Em vez delas se dividirem e formar um indivíduo só, elas se dividem e se separam. Ou seja, vão ter 2 indivíduos aqui se desenvolvendo ao mesmo tempo, por isso eles são idênticos. Já nos gêmeos fraternos, a gente precisa ter 2 óvulos e 2 espermatozoides. Os médicos e os cientistas não sabem o porquê a mulher, em vez de liberar um óvulo no período fértil dela, por algum erro, ela libera 2. E aí, como chega vários espermatozoides ali ao mesmo tempo, o que vai acontecer? 2 vão aparecer ali naquele óvulo, um para cada óvulo. Aí vão gerar os gêmeos que a gente chama de gêmeos fraternos, que são os diferentes. Que aí pode ser um menino, uma menina, ou então 2 meninos e 2 meninas, mas só que sem características físicas parecidas, né? Próximas, tá? Então, vamos responder essa B aí. Ele pergunta, essa afirmativa está correta? Não, né? Porque não é um espermatozoide para 2 óvulos. Pois os gêmeos idênticos são formados por apenas um ovócito por um ovócito com um espermatozoide. Isso aí. Certo? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta, algum comentário?
Não? Bom, então vou fazer a chamada para liberar vocês.